Vamos falar agora da saída, né, possível saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores. Nós estamos em contato agora com a comentarista Amanda Klein. Amanda, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde, tudo bem? Bom, Amanda, por enquanto a gente está falando a possível saída, aguardando uma confirmação oficial mesmo, talvez o surgimento de algum nome. Você tem alguma nova informação? E como é que você avalia essa possível saída de Ernesto Araújo? Eu acho que todo mundo já dá como certo, né, Denise, a permanência do Ernesto Araújo no cargo se tornou absolutamente insustentável, ainda mais depois de ontem, naquele tweet atacando a senadora Cátia Abreu. Todo o Senado, os senadores se manifestaram em peso, tanto senadores de oposição como da base de sustentação do governo, o presidente do Congresso, né? Quer dizer, aquilo foi um erro político e acabou adiantando e tornando insustentável a permanência de Araújo no cargo. Mas, na verdade, já era insustentável antes, né? Aquilo me pareceu mais um último tweet, um último ataque de desespero, muito mais uma sinalização para a base bolsonarista do que efetivamente alguma coisa que fosse mudar a permanência do Ernesto Araújo no cargo, né? Agora, a política externa é do presidente. O que nos resta saber é, com a saída de Araújo, qualquer nome que venha ocupar esse cargo, esse espaço, o que efetivamente vai mudar, se vai atender aos anseios dos congressistas, porque o que está todo mundo muito insatisfeito, isso não se resume simplesmente a deputados e senadores, isso tem também muito apoio no empresariado, entre o agronegócio, que vê o Ernesto Araújo, a política externa deletéria para o Brasil, como uma ameaça às relações com a China, que é nosso maior parceiro comercial. Quer dizer, tem um ambiente, até aquela carta dos 300 diplomatas pedindo a saída do Ernesto Araújo, pedindo a cabeça dele. Quer dizer, tem um ambiente que tornou absolutamente insustentável sua manutenção no cargo, e é necessária a mudança urgente da política externa brasileira, porque da maneira como estamos hoje, o Brasil está completamente isolado. Agora, é muita postura do próprio presidente também, não é, Amanda? Então fica aquela expectativa, o perfil de quem pode substituir Ernesto Araújo, quanto que o governo pode ceder à pressão que vem recebendo por parte do Congresso, mas a questão de provocar, de falar em vírus chinês, de atrasar para cumprimentar Biden pela vitória dele, uma série de posições vem do próprio presidente Bolsonaro, né? Exatamente. Você sabe que eu estava conversando com o embaixador Rubens Barbosa, na verdade, na sexta-feira, porque já tem alguns dias, né, de que o Ernesto Araújo vem sendo fritado, e ele falava exatamente isso que você colocou agora, Denise. Quer dizer, a política externa é do presidente da República, então, às vezes, não importa tanto quem está lá, o nome que está lá, a política externa vai continuar sendo essa. E o que define a política externa? Hoje, conversando até com alguns professores de relações internacionais, diplomatas, o que eles me disseram? O Ernesto Araújo é o pior diplomata, o pior embaixador chanceler da história do Brasil, né? Então, assim, nada ao longo dos últimos 70 anos se resume ou se compara com essa diplomacia de destruição que o Ernesto Araújo fez, né? E qual é o ponto central, o ponto fulcral dessa diplomacia? É um isolamento de basicamente todos os nossos parceiros, né? Então, assim, o Brasil se distanciou da Argentina, o Brasil está em maus lençóis com a União Europeia, não consegue avançar num acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil acabou apostando todas as suas fichas numa política personalista com Donald Trump, só que Donald Trump não foi reeleito, então agora está tentando retomar alguma coisa e ver que lugar vai ter com o governo de Joe Biden. Então, se afastou de todos os... e da China, principalmente, né, que é o nosso principal parceiro comercial. Então, o Ernesto Araújo, principalmente, não tem entrada com o embaixador chinês, tanto que o presidente da Câmara, Arthur Lira, precisou fazer essa interlocução. Outros, a Cátia Abreu, que é a presidente agora da Comissão de Relações Exteriores do Senado, então outros deputados e senadores precisaram assumir esse posto de interlocutor que deveria ser do chanceler, mas ele acabou se afastando de todo mundo. Em relação à Índia também, que pedia uma postura mais incisiva, um apoio do Brasil na Organização Mundial do Comércio para tentar quebrar, pelo menos momentaneamente, a patente de vacinas e de outros medicamentos e insumos usados no combate à pandemia. O Brasil sempre teve uma postura proativa de ficar ao lado de países em desenvolvimento, e dessa vez o Brasil foi um entrave para essa discussão, para esse debate avançar na Organização Mundial de Comércio, e aí isso acabou se refletindo agora na pandemia, na compra de vacinas e numa enorme dificuldade que o Brasil encontrou para tentar importar o insumo farmacêutico ativo, né, o IFA, para tentar importar primeiras doses prontas da Índia e da China. Então, a gente enfrentou muitos obstáculos e muitas barreiras para conseguir adiantar isso. Isso se deve
há um erro da diplomacia. Então, chegou uma hora que isso ficou muito visível, virou um caldeirão de pressão, que veio do empresariado, que veio do agronegócio, e atingiu em cheio o parlamento. Então, não tinha mais como o Ernesto Araújo ficar. É uma política extremamente ideológica, né, pautada por essa ideologia da extrema-direita, que muitas vezes beira teorias conspiratórias, do globalismo, os discursos que beiravam o ridículo. Ernesto Araújo virou motivo de chacota entre diplomatas de outras partes do mundo. Então, realmente, o que esses professores de relações internacionais e diplomatas me descreveram e me definiram como a pior gestão na diplomacia da história do Brasil, da história recente do Brasil. E essa questão ideológica pesou em vários aspectos. Vale lembrar que se tentou emplacar o nome de Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos, que seria uma embaixada estratégica. Inclusive, ele esteve lá já depois da derrota de Trump e vitória de Biden. Tem suspeitas de envolvimento dele numa série de ações. E aí é uma postura de governo, da família Bolsonaro, não é apenas do deputado federal, não é? Você toca num ponto muito importante, Denise, porque aquilo virou basicamente uma brinquedoteca do filho do presidente Eduardo Bolsonaro, que gosta dessa parte de relações internacionais, de relações exteriores. Ele passou a ter muita influência das cartas numa área de chancelaria que é extremamente, altamente profissional. Itamaraty é um órgão técnico, é um órgão de excelência. O Ernesto Araújo, por exemplo, ele nunca havia ocupado uma embaixada antes de se tornar chanceler. Até nessas conversas que eu tive com algumas fontes, eles me definiram que assim, você tem basicamente 3 perfis de chanceleres no Brasil nos últimos anos. Ou alguém que tenha ocupado uma embaixada de peso, Paris, Argentina, Washington DC, ou então alguém que seja um político, com muitos contatos, como foi o Aloysio Nunes, como foi o José Serra, agora recentemente no governo Temer, ou ainda alguém que tenha um perfil mais técnico, alguém que tenha um grande destaque intelectual. E o Ernesto Araújo não se encaixava em nenhum desses perfis, ele não se encaixa em nenhum desses perfis. Ele foi alguém indicado pelo Olavo de Carvalho, que caiu nas graças do filho presidente do Eduardo Bolsonaro, e por meio do Ernesto Araújo, ele conseguia ter muita influência em ditar os rumos, o rumo das relações exteriores no Brasil. Então, você imagina um deputado ditando os rumos das relações exteriores no Brasil. Isso virou absurdo, tanto que quando o Bolsonaro foi recebido pelo presidente Trump, ele entrou, o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro entraram, e o Ernesto Araújo ficou do lado de fora, quer dizer, numa posição ali completamente deslocada, cômica, risível, ridícula. Então, a chancelaria do Brasil virou isso, virou motivo de chacota, de deboche em outras rodas, em outros conviscotes, rodas de diplomatas no mundo, e o Brasil não só pelo Ernesto Araújo, mas também por essa política que é considerada antiambiental, uma política que é destrutiva tanto nas relações com os pares, com os amigos, com os aliados tradicionais do Brasil, como uma política também que é muito destrutiva e deletéria no que diz respeito ao meio ambiente. Então, isso tem a ver também com o Ricardo Salles. Mas, antes de mais nada, tem a ver com a ideologia que é adotada pelo governo Bolsonaro, que é uma ideologia de extrema-direita, que é uma ideologia obscurantista em muitos aspectos e que acabou colocando o Brasil nessa posição de isolamento no corner mundial. Se a gente fizer a pergunta, quem é o principal parceiro hoje do Brasil? Quem é que consegue responder essa pergunta? Fica difícil, A gente conseguiu arranjar briga com a França, com a Alemanha, com a Argentina, com a Índia, com a China. Quer dizer, não é que essas relações estão rompidas, mas elas estão estremecidas. Elas passaram por muitos entraves e rusgas recentemente. Isso tudo vai ter que ser corrigido. Então, o novo chanceler, seja quem for, e a gente pode até falar um pouco sobre os nomes que estão sendo cotados, mas seja quem for, vai ter um trabalho árduo à frente. Bom, Amanda, agora nós vamos ter que aguardar a definição dos nomes. Estão sendo vários nomes cogitados, nós já estávamos falando há pouco a respeito disso. Vamos aguardar, Tomara que não vire uma novela a substituição de Ernesto Araújo à frente do Ministério das Relações Exteriores. Por enquanto, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Boa tarde. Obrigada, boa tarde, Denise.